Amados irmãos, boa noite. Mais uma noite de alegria, festa em nossos corações, mais um encontro fraterno entre aqueles que nos visitam às quintas-feiras e que eu considero justamente o nosso mundo espiritual, pois é esse conchego espiritual das quintas-feiras que nos carrega os nossos espíritos, os nossos ânimos, as nossas alegrias, para podermos enfrentar o resto da semana e até a próxima quinta-feira de novo. Aqui, em toda a casa espírita, as pessoas pensam que vêm buscar. Realmente vem, mas a maioria vem trazer. É aquele intercâmbio espiritual de energia, da energia cósmica, que nós não sentimos, mas que transmitimos uns para os outros. Costumamos sempre dizer, isso foi uma observação já feita há mais de 3 décadas ou 4, que quando nós frequentamos um centro espírita, nós temos um hábito de sentar no mesmo lugar, no mesmo lado, sempre naquele cantinho, como se fosse um canto reservado. Mas é que ali nós já estamos implantados para recebermos e darmos energias. Recebemos aquela que não temos e damos aquela que temos. Nós somos receptores e, ao mesmo tempo, emissores dessa energia sublime que nos envolve, que é uma energia vida atual, nosso irmão amigo Jesus, e que até hoje vem transmitindo de geração em geração. Como dizia o centurião, que tomava conta da prisão de aqueles que iam ser levados para os milhões no dia seguinte, e que já fazia já um certo tempo que Jesus tinha se encarnado. E ele disse: que poder tinha esse homem? E até hoje as pessoas, sabendo que no outro dia seguinte vão ser devoradas por milhões de vivas ou queimadas vivas, eles vão cantando e passam a noite cantando na véspera. Eles ficavam impressionados com isso. Mas é essa energia que nos mantém alertas, mantém sempre vivos nos nossos pensamentos. Isso em todas as religiões cristãs. Porque, como dizia um certo irmão nosso, todas as religiões cristãs estão certas. Apenas cada um segue um caminho diferente. Mas o ponto final é um só. Deus, embora nas diversas religiões tenha nomes totalmente diferentes uns dos outros, Maomé, Alá, Deus, mas é o mesmo. E ele não magoa, como dizia um irmão nosso, Deus não perdoa. Aí aquilo chamou uma certa atenção e achou que foi uma estranheza para as pessoas. Como? Deus não perdoa? Porque nós costumamos sempre pedir perdão a Deus. Ele disse: Deus não perdoa porque Deus não se magoa com as nossas faltas. E só quem tem que perdoar são aqueles que ficam magoados, que têm delírios,
por aquilo que nós fizemos muitas vezes involuntariamente, mas que é assim a vida. Jesus não disse que o caminho que nós devíamos seguir era um caminho florido, reto, plano, mas disse sim, na vida tereis tribulações. Então as tribulações da vida que nos acompanham no dia a dia não é nada de novidade, é que nós muitas vezes estamos esquecidos. Porque isso acontece. Mas faz parte da nossa caminhada. Se hoje nós resolvemos um problema, não se admire que amanhã de manhã aparece um outro. E por isso nós não vamos ficar preocupados de véspera com os problemas, porque não vamos resolver. Devemos esperar pelo dia exato. Porque o que deve ser feito, nós faremos. Mas o que não pode ser feito, como diz também os mais antigos, eu falando mais antigo, né? Ninguém diz. Diz os mais antigos, o que não tem remédio, remediado está. Hoje nós temos a visita da nossa irmã Íria, a da fraternidade. Vamos mais conhecido que não sei. Aqui tem um rapaz que vinha lá da José Pinheiro para aqui. Aí eu disse, não, a doutrina não pede sacrifício, não. Se vocês perto da sua casa tem um centro espírita, vai. Se você é da doutrina, simpatiza com a doutrina, procure o centro espírita mais perto da sua casa, porque não vai haver motivo para dizer que hoje eu não. Nós vamos ter a prece inicial com Edith, a leitura, o exórdio com Emmanuel e a leitura do Evangelho com Simão. Boa noite a todos. Hoje a gente teve tanta alegria, tanta surpresa nesta casa que nos alegra o espírito, o coração. Portanto, vamos orar, pensando no nosso amigo e mestre Senhor Jesus, sentir a sua presença em nossa casa, compartilhar com todos que juntos vamos orar. Orar com Jesus. Cristo amado, luz do Pai, Senhor. É um momento de muita alegria ter-te conosco. Contemplando o teu rosto excelso, amigo, redentor, e vamos aurindo forças nessa mentalização, nessa fotografia mental que nos faz sentir a grandeza do teu amor por todos nós. Este encontro desta noite, dos discípulos de Jesus, nos faz muito bem, porque sentimos que estamos honrados com a tua presença.
É uma honra para nós, Senhor, receber-te mais uma vez para os trabalhos de cada quinta-feira, muito especial na noite de hoje. Muito obrigada por tudo, pela bênção dos bons espíritos, orientados pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa, e que, alegres, sentindo a tua força contagiante, nos entregamos a ti para ouvirmos a palavra da nossa irmã Iriam, sentir a presença e a visita dos nossos amigos, companheiros de outras casas, e assim, dai-nos a paz, a bênção, a luz e a harmonia, hoje e sempre. Boa noite. Nós todos recebemos uma mensagem logo na chegada, que ela está intitulada Na Instrumentalidade. De início tem uma passagem de Paulo aos Coríntios: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça imprescindível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta a cristandade e as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito e a revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaria-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio da carne. É indispensável a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é um paraíso terminado, e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável, afinal, o nosso instrumento de serviço pela dispasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Assim somos nós, instrumentos do divino. E nós escolhemos o que seremos, flauta ou citara. Que melodia desejamos tocar? Que melodia desejamos que o nosso irmão, que chegue até os ouvidos dos nossos irmãos? Somos imperfeitos. Graças a Deus, somos imperfeitos. E aqui onde estamos habitando é uma escola, é um hospital. E o grande Divino Mestre não iria mandar pessoas sadias para um hospital.
Por isso estamos aqui imperfeitos. Por isso estamos aqui para melhorarmos. E cabe a cada um de nós escolher que harmonia iremos tocar. Eu quero aproveitar esse momento bem rápido só para lembrar aos pais que estão aqui que o nosso evento Pais Ternos, que seria domingo, acontecerá no próximo domingo, certo? É um evento que vai acontecer na casa às 8h30, e terá como tema o cuidado com os nossos filhos, o Evangelho e o cuidado com os nossos filhos. Então, todos os pais estão convidados a participar conosco. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz continue conosco. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar desta maneira, admiraram sua resposta e, deixando, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repetir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com todos os indivíduos. Que a paz continue conosco. Agora, antes da palestra da nossa irmã Ives, nós temos a nossa amiga irmã Gorete, da União Fraternal Espírita, que veio trazer uma mensagem para nós.
Queridos amigos, é nesse clima de muita emoção e de muita alegria pela acolhida que recebemos dos corações amigos aqui presentes, que nós trouxemos 2 convites para o mês de junho. O primeiro é para a peça O Sol de Assis, que acontece 9 de junho no Teatro Municipal, cujos ingressos, com certeza, aqui estão sendo vendidos também, através de Carol, de Caio. E, além do valor do ingresso, também nós estamos solicitando 2 quilos de alimento para que possamos colaborar com a campanha que o SESC sempre faz. Um outro convite que nós trazemos é de um seminário de aniversário de 49 anos da nossa casa, a União Fraternal Espírita, a UF. Então, este seminário acontece nos dias 16, com o médium baiano Florencio Anton, que é conhecido pelo seu trabalho social em Salvador, mas também pela sua faculdade mediúnica de pictografia. Então, o seminário acontece no dia 16, sábado à tarde, a partir das 15 horas, e no domingo, pela manhã, haverá uma sessão de pintura mediúnica. Então, convidamos todos aqui presentes e lembramos que para o seminário haverá um investimento de R$20 para os 2 dias. Aguardamos a presença de todos conosco. Muito obrigada. Agora sim, a nossa irmã Iris vai começar o seu compromisso nessa Chega, ajeitar meu embora. Boa noite a todos. É com imensa alegria e com grande satisfação que nós estamos aqui novamente. Pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva e que possamos levar para os nossos lares as vibrações que nós estamos recebendo neste momento aqui, né? Então, a temática de hoje é a parábola do bom samaritano. Mais especificamente, poderíamos dizer o seguinte, aquele título que nos traz do Evangelho, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, que diz assim, de que precisa o Espírito para se salvar, né? Que traz logo em seguida a parábola do bom samaritano, né? Então, esse realmente é um questionamento que muitas vezes nós fazemos. Hoje mesmo, na hora do almoço, nós estávamos comentando sobre a questão do desencarne, né? E aí, no ato da nossa conversa em casa, nós falávamos e minha irmã dizia assim, eu não quero passar pelo umbral. E meu esposo fazia, não tem essa não, meu filho, todo mundo vai passar pelo umbral, né? E assim, nesse processo, nós vamos percebendo que automaticamente nós nos questionamos sobre o que fazer para, de uma certa forma, nós obtermos uma melhora, nós obtermos realmente um crescimento, um desenvolvimento, uma felicidade, se assim podemos dizer. E a parábola do bom samaritano, ela é esplêndida quando ela nos traz as informações necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, nós vamos fazer a leitura da parábola e logo em seguida nós vamos trazer algumas colocações que nós fizemos aqui. Então, a parábola começa da seguinte forma. Sim, diante de mim eu peço desculpa, gente, porque de fato essa mudança climática, ela também pega, né? Ela não pega só as crianças, né? Ela pega também os adultos, as pessoas mais idosas, assim como eu, né? Então, realmente é complicado. Então, olha só, diz o seguinte, logo no item 2, então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus, que é que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 12 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o mais próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isso está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. E aí pensar o que essa parábola nos traz. Nós sempre lemos essa parábola. Na evangelização nós trabalhamos essa parábola com as crianças. Na evangelização na juventude nós trabalhamos da mesma forma. Em Evangelho no Lar nós fazemos a leitura e comentamos. Mas é uma parábola que sempre nos ensina e que sempre nos traz mais informações, né? Primeiro de tudo, entender o que é a parábola. A gente sempre fala, muitas pessoas já conhecem, mas é preciso a gente manter essas informações. É aquela narrativa curta e que nos passa uma informação que nós precisamos compreender, ou seja, é a partir dela que nós vamos obter aprendizados. Então, essa parábola ela vai nos ensinar muitas coisas. Dentre elas, a questão de como nós devemos buscar de fato a nossa felicidade. Então, ela vai nos relatar uma situação que foi, de uma certa forma, lida diretamente sem eventuais buscas. E vamos, consequentemente, compreender ela, certo? Nós vamos compreender essa parábola da melhor forma possível. Então, entender o seguinte: o que é que a parábola do bom samaritano ela quer dizer? Ela vai além daquilo que nós poderíamos imaginar. Então, ela começa trazendo o quê? O doutor da lei. Quem é esse doutor da lei? Naquele período, o doutor da lei era um judeu, já de uma certa forma considerado aquela pessoa que tinha um nível intelectual bem elevado. E automaticamente era aquela pessoa que poderia vir a ter, vamos dizer assim, discussões, não de brigas, mas de conversas, né? Onde elas teriam a sua compreensão e tinham os seus estudos baseados vamos dizer assim, na sua literatura, no seu evangelho. Então, automaticamente, quando o doutor da lei se impõe diante de Jesus e faz esse questionamento, ele está querendo, de uma certa forma, também colocar aquilo que nós dizemos de uma casquinha de banana, para que Jesus viesse, de uma certa forma, cair. Só que nós, como sabemos, Jesus é um espírito crístico e conhece a tudo e a todos. Me permitam. Automaticamente, o que é que Jesus faz? Simplesmente, Jesus, percebendo a sua intenção, vai fazer o contrário. Ele vai lhe ensinar. Então, ele vai trazer a parábola e vai mostrar os melhores caminhos para que aquela pessoa possa aprender. E aí ele traz aquela parábola e lhe informa da melhor forma possível de um crescimento e de um aprendizado fantástico.
porque ele usa dois personagens extremamente importantes naquela sociedade. Nós podemos dizer de quê? Do sacerdote. Quem é o sacerdote? Então, o sacerdote e o levita são duas pessoas que estão dentro daquela sociedade, dentro daquela condição, extremamente importantes. Eles são pessoas do mais alto nível. Então, o levita é aquela pessoa, como a gente poderia dizer, de grupos de música, é aquela pessoa que automaticamente está ali vivenciando essa dinâmica de organização. Oh, meu filho, muito obrigado. Rapidinho, gente. De fato, olhe, vou dizer, viu? Tá aqui, viu? Não vou levar não, tá certo? Muito bom, mas eu não vou levar não. Então, deixa eu dizer a vocês. Olha, cheguei um fresco. Olha que maravilha. Então, o que o levita é? O levita é naquele grupo, aquela pessoa que automaticamente tinha um conhecimento, mas também ele era daquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, de grupos. Então, ele era quem vivenciava aquela dinâmica dos grupos de músicas e que levavam as pessoas em uma condição diferenciada. E o sacerdote estava no mais alto nível. Então, o sacerdote também, ele tinha um conhecimento, ele tinha um preparo bem diferente. Aquela pessoa que vivenciava a base, vamos dizer assim, basicamente do evangelho. Então, quando no próprio parábola ele usa o sacerdote, que ele diz o quê? Olha, aquele rapaz, ele foi pego por ladrões que o assaltaram, roubaram, bateram nele e que automaticamente, infelizmente, ele ficou todo machucado e ficou jogado naquele lugar. Então, o sacerdote, ao passar por ali, ele, vamos dizer assim, diante do seu conhecimento, ele teria por obrigação, né, buscar auxiliar aquele irmão. E ali ele viu e passou adiante. O levita, da mesma forma, por todo o conhecimento que tinha, também tinha, vamos dizer assim, diante de toda a sua vivência, teria a obrigação de ajudar aquele. Então, ele passa, olha também a situação, mas não tem a compaixão e passa também adiante. Então, quem foi que de fato teve a compaixão? Foi o samaritano. Né? E quem é esse samaritano? É tão interessante pensar, quem é o samaritano? O samaritano é aquele que dentro de uma sociedade judaica, certo? Ele é visto como uma pessoa herética, é aquele que está fora da sociedade, é aquele que não está dentro da vivência judaica, porque ele tem uma conduta diferenciada. Mas foi o samaritano, aquele que é excluído do grupo social, que foi aquele que olhou, que ao passar por aquele lugar olhou e de fato seu coração foi tocado, ele teve a compaixão e ele foi ali ajudar aquele que necessitava. Então, perceber essa condição, o que é que ele está ensinando, o que é que ele está dizendo, né? Que o samaritano, que é tão criticado como a gente diz, né? Mas foi aquele que ajudou. Então, nesse início da parábola, nós já vamos perceber que toda a moral de Jesus, toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Então, ele está ensinando e dizendo, olha, a caridade, o auxílio ao próximo, ter a humildade é o que, de fato, nós vamos ter ali a moral de Jesus. Vamos ter a felicidade, onde nós vamos encontrar a nossa real felicidade, nosso real caminho. É isso que ele diz. E aí ele diz, onde essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, o que nós conhecemos como as chagas da humanidade, né? Que ainda, infelizmente, todos nós ainda temos. Não é à toa que nós todos estamos trabalhando para tirar cada vez mais esses sentimentos que são extremamente ofensivos. Nós não podemos dizer que nós não temos. Nós temos, nem que seja uma pequena centelha, e nós estamos trabalhando aqui nessa existência para retirar. Não é à toa que todos nós encarnamos no mesmo orbe, no mesmo planeta, para trabalhar esse processo. Muitas vezes nós vemos em alguns irmãos muito mais, né? E nós ficamos assim, nossa, como isso pode estar acontecendo? Esse episódio mesmo que nós passamos nesses últimos, podemos dizer, quase 10 dias,
né? Isso nos fez refletir bastante. Nós comentávamos, eu e meu esposo e Paulo, a gente comentava, porque nós saímos, nós trabalhamos e nós nos adaptamos à situação que foi bem difícil, mas nós nos adaptamos. Quando nós vimos que automaticamente a situação ia gerar uma condição bem mais difícil, então ele disse, eu vou de casa, nós moramos ali no José Pinheiro, já na divisa do José Pinheiro para o Monte Castelo, e ele disse, eu vou de casa para o trabalho a pé e vou voltar a pé, para que a gente possa economizar, para não ir de uma certa forma para essas filas quilométricas, numa situação, a gente estava no meio da semana, não tinha condições. Então, ele fez isso da mesma forma como foi parado nas escolas, só na escola de Lara, que tinha aula, era pertinho, era no bairro, então disse, eu levo Lara e volto tranquilamente com ela. Quando for na vinda de 11h30, a gente vem andando tranquilamente, que é pertinho de casa. Então, mas nós víamos as pessoas comentando e nós vimos situações extremamente difíceis. Colegas minhas que estavam dando aula, que estavam trabalhando nas escolas, relatando a dificuldade que passava. E eu muitas vezes questionava, gente, como é difícil nós termos tanto egoísmo, nós sermos tão egoístas, né? Pessoas que viveram, vamos dizer assim, várias situações durante 10, 12, 15 anos, eram assim, irmãos, poderíamos dizer, mas por uma situação dessa, passa a desconhecer o outro e passa a fazer cobranças para poder ganhar em cima. Então, o egoísmo, aonde o orgulho está, isso nos dói, né? E pensar que nós estamos ainda envolvidos nessa situação não é uma crítica, mas de fato é um alerta, porque nós não podemos julgar, mas aprender. A gente vai aprender a reter o que de fato é bom para nós, a nossa vivência, e ver o que é ruim e dizer assim, poxa, eu não quero fazer isso. E o máximo trabalhar para não realizar tal situação que possa vir a ser muito difícil, triste e dentre outras situações mais. Então, é interessante observar quando diz assim, que a caridade e a humildade nos conduz à eterna felicidade. Isso nos faz lembrar do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, que eu gosto demais. É um livro que fala sobre sofrimento. E aí a gente pensa, mas o que é que tem a ver você falar? A gente está falando sobre dois sentimentos que nos levam à felicidade e você está falando sobre sofrimento. Mas é o que a gente vai entender que é o contrário, vamos dizer assim, da felicidade, a tristeza. E que a tristeza ela só existe em nós porque nós sofremos, nós temos o sofrimento. E o sofrimento se dá, é o que Joana nos fala no livro, por nossas questões. Porque nós temos dois tipos, né? Quando ela relata que nós temos aquele que foi conquistado, vamos dizer assim, em existências anteriores e que nós precisamos organizar aqui, ou em quantas outras existências nós vamos ter à frente, ou nessa própria existência. Então, é interessante observar que, quando nós pensamos nisso, o que nos leva, né, a entender que, quando nós saímos do sofrimento, nós conquistamos o quê? A felicidade. Mas, para sair do sofrimento, nós precisamos deixar os sentimentos inferiores, no caso, por base, o orgulho e o egoísmo. E isso nos faz lembrar também outra questão, o exemplo da árvore. Eu gosto muito, eu acredito que eu já falei aqui do exemplo da árvore, mas eu gosto muito de trazê-lo, porque é algo que nos faz pensar e trabalhar cada vez mais em nós. Pensemos o seguinte, nós somos espíritos, certo? Que vamos encarnar inúmeras vezes. Nós fomos criados por Deus como simples e ignorantes. Então, nós tivemos inúmeras existências anteriores e nós vamos ter muitas outras daqui para frente. Então, automaticamente, diante dessa perspectiva, vamos pensar o seguinte, nós hoje estamos no ano de 2018. Mas nós já tivemos muitas existências para trás, né? E dentro dessa perspectiva, pensar que, como nós temos em nós latentes algumas questões, alguns sentimentos também, algumas vivências também estão e precisamos trabalhar. Então, vamos dizer que no processo da nossa existência, nós fomos o quê? Conhecendo e acreditando que determinado tipo de atitude, determinado tipo de sentimento era salutar. E que hoje nós compreendemos que não é. Mas imagine que isso foi uma semente e que nós plantamos ao longo de existências.
Não é um longo de existência, mas é um longo de existências. E que, diante das nossas atitudes, nós acabamos por regar essa condição. Então, vamos dar um exemplo. Nós acreditávamos que ter o orgulho era muito bom, era muito satisfatório, era muito salutar. Hoje, nós entendemos que isso não é bom. Mas nós regamos, dentre séculos e séculos, essa condição, esse sentimento. Então, como o exemplo de uma semente que, quando nós regamos, ela cresce, ela vira uma planta frondosa, dependendo do tipo, imaginemos que o sentimento é da mesma forma. Você imagina uma árvore de mais de 100 anos. Você consegue arrancar ela de um puxão só? Não. Então, da mesma forma, é o sentimento. Não é em uma única existência que nós vamos retirar o orgulho e o egoísmo, mas é um trabalho que nós precisamos fazer. E esse trabalho já vem sendo feito desde quando Jesus esteve aqui conosco. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais. E foi efetivado, podemos dizer assim, mais forte ainda, quando nós tivemos a terceira revelação, quando o Espiritismo chega para o nosso planeta. Então, isso vem cada vez mais desenvolvendo em nós a purificação, o desenvolvimento de sentimentos salutares, de algo bom. Precisamos cada vez mais fazer o quê? Isso é negativo, então nós vamos precisar recortar. Nós vamos precisar fazer o quê? A poda. E começar a plantar o que é bom. Trabalhar naquilo que é bom. Desenvolver aquilo que é bom. Então, no que eu podo aqui, no que eu deixo de aguar o que é negativo, eu começo a cuidar do que é bom e desenvolver o que é bom, esse aqui vai começar a morrer. E esse aqui vai começar a desenvolver. Então, é dessa forma que são desenvolvidos, nós poderíamos dizer de uma forma bem básica, que podemos dizer que desenvolve os nossos sentimentos. Então, o exemplo para mim da árvore, de que nós não podemos arrancar de uma vez só, é o melhor, de compreender ainda os nossos defeitos, mas também buscar cada vez mais o nosso crescimento. Isso é funcional e é necessário. Então, pensar nessa perspectiva. E é um questionamento que a gente muitas vezes deixa para o final da palestra, mas que nós já vamos trazer. Qual dos 3 personagens eu me encaixo? Né? Eu sou o levita? Eu sou o samaritano? Ou eu sou, de uma certa forma, aquela pessoa que o sacerdote, aquela pessoa que detém a condição de lei maior, que é o sacerdote. Eu preciso entender em que condição eu estou naquela parábola para poder, de uma certa forma, começar a trabalhar o meu processo educativo. Então, eu estou em alguns momentos como samaritano, ótimo. Mas que momentos são esses? Quando nós estamos diante dos nossos familiares, quando nós estamos diante de pessoas que nós temos afinidade. Isso o próprio Evangelho relata, que é muito mais fácil a gente ajudar os nossos amigos do que os nossos inimigos. Então, o esforço, e aí volta novamente o próprio Evangelho, a questão do esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Então, tudo é preciso a gente trabalhar, todos nós precisamos nos educar. Isso é algo para todos nós. Então, nós vamos perceber também que ao longo das existências devemos combater sentimentos que não são necessários, que são sentimentos inferiorizados. E ainda dando sequência, então, à mensagem do Evangelho, logo quando ele diz assim, da parábola, ele traz uma colocação muito interessante. Quando eu fiz essa leitura dessa parábola, e a palestra sobre ela também, alguns tempos atrás, seu Nicolau chegou para mim e disse assim, o que eu acho bonito, Íria, nessa parábola é a ideia da reencarnação que ela traz. E assim, fantástico, de fato, ela traz uma ideia da reencarnação lá no final, né? E aí hoje, quando eu peguei novamente a parábola, já vinha lendo os resumos que a gente faz, os estudos, e hoje eu peguei novamente a parábola, sentei, chamei Paulo e disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu ainda não tenho evolução para entender onde é que eu vou explicar essa questão da reencarnação nessa parábola. Que de fato existe a colocação na parábola, que a gente, quando vai ler, a gente entende. Mas no sentido, no processo educativo, nesse momento, eu ainda não consigo desenvolver.
mas consigo compreender, enquanto o meu processo é evolutivo nesse momento, de que o nosso trabalho que a parábola traz é a ideia de quê? De caridade, da ajuda, da vivência no bem, né? Mas logo mais a gente vai explicar essa questãozinha para que nós possamos entender. E aí ele diz assim, para que a gente possa dar continuidade. Diz assim, aproximando-se dele, derramou óleo e vinho nas suas feridas. Né? Eu acho muito interessante essa passagem, quando ele diz assim, derramou óleo e vinho, que a gente diz assim, teve o cuidado, teve, mas o cuidado foi além. E aí, como é que esse cuidado foi além, Iria? Como assim a gente pode dizer? Eu particularmente entendo que não é só o cuidado material de ir lá e retirar aquela pessoa daquela situação, como diz o outro, bater a poeira e dizer, vamos, eu vou te levar ali para cima e tu segue teu caminho. Não. O deitar o óleo, o vinho, cuidar dos ferimentos é, de fato, você dar o melhor que você tem para a pessoa. Até porque o vinho, naquele tempo, era algo que, de uma certa forma, era comum, mas o vinho bom era realmente algo escasso. Então, só quem tinha vinho bom era, de fato, quem tinha condições. Então, você deitar, ou seja, você derramar o vinho em uma ferida, olha a ideia, em uma ferida, na realidade, é você dar o melhor, é você doar o melhor de si. E o mel, o que é o mel? Né? O que é que adoça? Né? Então, essa vivência de você ser melhor para o outro. E logo depois ele diz uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim, pondo-o no seu cavalo. Gente, eu saio de cima do meu cavalo, eu coloco outra pessoa. Eu deixar de lado, né, ao olhar egoísta de eu ter que estar sobre o cavalo e eu colocar aquela pessoa sobre o cavalo e eu ir levando. Então, ela se torna mais importante. É eu sair, eu ajudar, eu vivenciar de fato o amor ao próximo. Isso é extremamente fantástico. A parábola nos ensina, ela nos faz crescer. E isso nos faz e nos dá a informação de como é que eu posso buscar de fato a minha salvação, a minha felicidade. É quando eu paro de olhar para mim no sentido egoísta, egóico, e passo a olhar para o outro e entender que aquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Que é a passagem do item 1 desse mesmo capítulo. Que ele diz assim, quando ele pega aquela passagem bíblica, que ele diz assim, onde é que estavas, o Senhor? Ele diz, em todas as casas eu estava, em todos os lugares eu estava. Se você ajudou a uma pessoa, você ajudou a mim. Então, é essa a ideia, né, de que quando você faz para o outro, você está fazendo diretamente também, não só para você, mas você está mostrando o seu amor e o seu respeito à mensagem máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é extremamente fantástico e extremamente compreensível quando eles nos mostram como é educativo a parábola do bom samaritano. E aí a gente vai percebendo que ele diz o seguinte, ele dá continuidade dizendo assim, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, aí aqui é a parte que trata do processo de reencarnação. Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Na próxima existência eu te pagarei quando regressar. Dá a ideia de reencarnação. Tudo o que passares, quando eu regressar na minha próxima existência, eu te pagarei. Certo? Então, olha como é interessante. E aí eu fiquei em casa, mas eu estou achando que essa é uma fala, dá a ideia de ser essa fala de Jesus quando diz, né? E não necessariamente daquele, né, do próprio samaritano, mas a fala de Jesus para com aquele senhor da hospedagem, né? Da hospedaria. Então, é interessante observar o quão grande essa parábola ela nos mostra. E aí nós, de uma certa forma, voltamos a essa questão de que a parábola, ela nos ensina aquela mensagem que eu já disse anteriormente. A máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E estende, quando diz assim, fazei ao outro ou ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E aí nós nos voltamos
a mensagem que tem no próprio Evangelho sobre a piedade. E nós vamos fazer a leitura aqui dessas duas passagens. Que diz assim, lá no capítulo 13º, que diz a piedade, diz assim: a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquele que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, isso foi o que o samaritano sentiu. A piedade foi o que ele teve, aquela compaixão. E continua quando diz assim: piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis. Isso eu digo que é um conselho do Espírito Miguel, desde o ano de 1862, que ele nos traz. Olha que coisa linda. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbariam por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferente quando puderdes ser úteis, né? A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Gente, isso assim, a gente pode dizer que é uma mensagem que nós temos que levar para a nossa vida, né? A parábola, ela nos traz esse ensino, nos mostrando que, de fato, a moral de Jesus, a moral que Jesus nos traz há mais de 2000 anos, é essa vivência da caridade, da doação, do doar-se, do fazer, do agir, né? Essa humildade, o olhar ao outro, não importando o que o outro seja, mas de fato que nós precisamos ajudar diante das situações, não importando a necessidade, mas nós precisamos fazer ali. Muitas vezes, claro, nós precisamos respeitar as condições de cada um, isso é um fato. Tem pessoas que dizem: eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Então, a condição evolutiva ainda daquela pessoa não permite que ela haja, que ela tenha aquela ação direta, mas permite que ela, dentro da sua casa, dentro do centro, aonde for, ela possa mentalizar, ela possa fazer uma oração. Isso é caridade também, isso é doação, isso é humildade, também compreender a sua condição e fazer aquilo que você pode. Mas o mais interessante de tudo isso é a piedade que nós precisamos ter, é compreender que todos nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma família universal e todos somos seres sociáveis, precisamos uns dos outros. Muitas vezes, a gente conversando, grupos em família, e eu tenho um avô que já tem 92 anos de idade. E o meu avô, quando está conversando junto com meu pai, minhas tias, né, por parte de pai, eles dizem assim, nada, quando começa a falar, eles dizem assim, negócio, principalmente da história de desencarne, né, de morte. Eles dizem assim, nada, a gente morre só, nasce só e morre só. A gente nunca nasce só e a gente nunca morre só. Por mais que visualmente nós possamos estar só, mas espiritualmente nós estamos repletos de amigos ali, fazendo todo um trabalho, vivenciando toda uma doação. Então, tudo tem envolvimento, nós somos seres sociáveis. Assim, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse cuidado, olhar o outro com carinho, ter esse olhar, ter esse cuidado, essa compreensão. E, acima de tudo, entender que, de fato, a parábola muito nos ensina. Ela nos traz essa informação que é preciso nos educarmos, trabalhar esses sentimentos, desenvolver em nós a caridade, a humildade, retirar de nós os sentimentos negativos, como o orgulho, o egoísmo, mas precisamos entender também que nós temos condições evolutivas. Eu acredito que parte daí o processo de humildade também.
Quando nós entendemos a condição a qual nós nos encontramos e nós favorecemos aquilo que nós podemos fornecer, ou seja, oferecer. Eu não vou, de uma certa forma, fazer mais do que eu posso, como também eu não vou poder exigir mais do que aquela pessoa pode dar. Então é interessante observar essa construção que a própria parábola nos traz. E quando ela finaliza, ela diz assim, ele traz a colocação final quando ele diz que, lá no final do texto, ele diz assim, qual desses três parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz, então vai e faz o mesmo, né? Essa colocação é extremamente educativa. Quando o doutor da lei, ele tem a humildade de reconhecer que os seus, vamos dizer assim, pares, na condição, naquele momento, estavam errados, e que aquele que é, né, que é criticado, que é olhado com outros aspectos, com outros olhos, com outras condições, de fato teve a atitude correta. E ali está um processo educativo, a humildade, a compreensão e vivenciar o processo, de fato, na sua essência. Trabalhar a educação, trabalhar o amor. Então, eu trago para finalizar a mensagem de Joana de Ângeles, de número 167. Deixa eu trazer aqui. Espera aí, gente, deixa eu procurar aqui que eu perdi a bichinha da mensagem. Aqui. Que ele fala, diz assim, que diga, não é 167, é 140, que diz assim, não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te cause surpresas as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento, sem limite, e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção que se reveste. Ama, portanto, sempre. Então, essa é a mensagem que a espiritualidade nos traz na noite de hoje e nos deixa, né? Que venhamos a amar e que possamos ser como o samaritano, que possamos ter a piedade e trabalhar, se não tivermos, que possamos aprender, lendo essa mensagem do Evangelho e vivenciando cada vez mais, e que possamos, cada vez mais na nossa vivência, diante de situações, seja em casa, seja no trabalho espírita ou no trabalho, como a gente diz, da gente profissional, onde for, situações que vierem a ocorrer, nós venhamos a ter esse olhar caridoso e humilde e possamos cada vez mais doar aquilo que melhor temos, o sentimento de amor, o sentimento de caridade, de humildade. Desde já nós agradecemos, pedimos desculpa pelas nossas condições, mas desejamos a todos uma noite de muita paz, muita luz. Nos nossos lembretes costumeiros, nos horários das reuniões desta Casa. Continuamos no sábado à tarde com o estudo do livro dos Espíritos, às 16 horas. No domingo pela manhã, evangelização infantil. Eduquem seus filhos
também na religião. Nas segundas-feiras, às 19h30, o atendimento fraterno, aberto a todas as pessoas, se assim desejarem, o entendimento de alguns problemas pelo lado espiritual. Nas quartas-feiras, continuamos também com o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá a orientação dentro da nossa religião. E nas quintas-feiras, essa reunião costumeira. Após o passo coletivo, fiquem em seus lugares, que a água purificada será servida. E retornem aos seus lares, levando o melhor desta reunião, dos estudos, das impressões, do convívio, da vivência de vermos pessoas amadas que há muito nós não víamos, desejando a todos eles desde já muita paz e muita luz. Convidando os primeiros para o passo coletivo. Jesus amigo, meditando sobre esses acordes desta música, onde lembramos-nos de que aí está o verdadeiro idioma internacional, pois em qualquer parte do nosso universo ela nunca não é modificada de jeito nenhum. Jesus, na exemplificação desta noite, sobre o bom samaritano, nós ficamos desejosos de realmente ser um deles. Ficamos pensando como seria a nossa vida se realmente nós pudéssemos dividir os nossos sentimentos com o nosso irmão. Não esperar que ele esteja caído ou ferido na estrada, mas mesmo aqueles que aparentemente estão bem, mas que só Deus sabe o que ele passa. Porque muitas vezes, mesmo sendo cristãos, nós ainda temos aquela pontinha do corpo de Jesus dentro de nós, cada um. E não extravasamos aquilo que nós ou não comunicamos aos nossos irmãos, Jesus, daquilo que estamos passando. Ampare e protege a todos nós. Os nossos lares, os que lá ficaram, mesmo que não comunguem conosco,
com os mesmos sentimentos religiosos, mas são nossos irmãos encaminhados. Abençoa a todos e fazer com que a tua doce e divina paz nos envolva